18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, hein? Hoje é quinta-feira, 15 de outubro de 2021. E nós estamos chegando agora, hein, Karime, com mais uma edição do 18 horas. Tudo bem? Tudo certo? Tudo pronto aí, Karime? Tudo ótimo, Carlão. Quinta-feira, dia 14 ainda. 14 de outubro, exatamente. Tudo certo, tudo ótimo. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até as 7 da noite. E aquele boa noite especial pra galera do Instagram. Estamos ao vivo lá no @18 horas news. Karime Leão, é hoje, hein, Karime? Daqui a pouquinho, inclusive, às 8h30 da noite, o jogo Brasil e Uruguai aqui na Arena da Amazônia. Partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Karime. Olha aí que bacana. Pois é. Bela atração, né? Olha lá, e o trânsito, né, Carlão? Você veio pra cá, já tava daquele preço. Os hotéis já tava, a galera lá, tava um trânsito já ruim já. Pois é, o trânsito no entorno da Arena da Amazônia hoje foi alterado por conta do jogo. A Avenida Constantino Neri está interditada no sentido bairro Centro. A Rua Flávio Limonge também está interditada. Só podem circular as delegações e viaturas de serviço. É isso aí, Karime. Quem trafega aí na Avenida Constantino Neri em direção ao centro deve entrar na Avenida Lores Cordovil para pegar a Pedro Teixeira e retornar novamente aí a Avenida Constantino Neri. Então tá aí, Karime Leão. A seleção brasileira já pronta para enfrentar a seleção do Uruguai hoje na Arena da Amazônia. Vai lá, Karime. Não vou. Só vou desejar aqui um sucesso, boa partida. Partida válida, né? Exato. E para quem tá no trânsito, aquela paciência extra, entendeu? Vamos com muita calma nessa hora, galera. 6 horas e 2 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos começar mais uma edição do programa 18 horas para você que está ligado, para você que está aí na sintonia certa, hein? Hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2021 e as principais notícias do dia para você até às 7 da noite. 18 horas. Karime, você sabe quanto o amazonense, olha só, quanto nós, amazonenses pagamos de imposto só este ano, Karime Leão? Bom, eu não tenho ideia não, só imagino que tenha sido assim alguns bilhões de reais, né não? Tá certo, Karime, olha só, somando todos os impostos, os amazonenses aí, todos nós já pagamos 24 bilhões e 700 milhões, olha aí. Aos governos, o governo federal, o estadual e também as prefeituras. Os dados são do Impostômetro, projeto da Associação Comercial de São Paulo, que registra o montante de tributos pagos pelos brasileiros. 24 bilhões e 700 milhões, Karime, de reais. Olha só aí. Isso tudo, As arrecadações dos governos e prefeituras não param de crescer, Carlão. Os números mostram que o amazonense já pagou de janeiro até hoje 5 bilhões e 300 milhões de reais a mais do que todo o ano passado. Isso mesmo, a gente pagou a mais 5 bilhões e 300 milhões de reais a mais que o valor arrecadado durante todo o ano de 2020. O dinheiro que saiu do bolso do amazonense para o poço sem fundo, que são os cofres dos governos e prefeituras. E em nível nacional, o Impostômetro registrou que os brasileiros já pagaram mais de 2 trilhões de reais em tributos aí em 2020. 2 trilhões de reais em tributos e em 2020 esse valor só foi atingido em 22 de dezembro. Bom, o aumento da arrecadação dos governos acontece devido à retomada econômica com a redução das restrições da quarentena por causa da pandemia e também por conta da alta da inflação. A retomada das atividades econômicas devido ao avanço da vacinação é um dos principais fatores que levaram ao aumento do valor pago em impostos. Como você bem falou aí agora, Karime, a inflação também puxa o aumento do montante pago em tributos, devido ao aumento dos preços dos produtos e também dos serviços. Produtos e serviços mais caros, mais alto é o valor do imposto retido no ato da compra. É a lógica, em 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, está em 10,25%. Pois é, a gente tem vários exemplos. Vou puxar um exemplo aqui, que é o preço da lata
lata de leite. Em janeiro deste ano, a lata de leite Ninho de 380 gramas era vendida a R$11. No mês passado, chegou a R$ 15,20 e agora é vendida a R$ 18,50. Temos ainda aí a gasolina, que já é comercializada a R$ 6,29 em Manaus e a R$ 7,00 em Parintins, por exemplo. Na gasolina, 25% do valor fica com o governo do estado. De cada 4 litros que você paga, 1 fica nos cofres do estado do Amazonas. São aumentos significativos aí que, realmente causam aí um aumento ainda mais na arrecadação, aumenta mais o imposto. Pagamos mais imposto. O mesmo acontece com a tarifa de energia elétrica. De cada R$100 pago pelo consumidor, R$25 fica para o governo do estado. A carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo e com a agravante de o valor arrecadado não voltar aí em serviços de qualidade para o cidadão, porque o imposto é para isso, né? Deveria ser, né, Carlão? Deveria. Mas o que a gente vê é que quanto mais o governo arrecada, pior fica o serviço de saúde, a segurança pública, enfim. Esses bilhões arrecadados não melhoram a qualidade de vida do cidadão. Infelizmente, essa é a nossa realidade aqui no Amazonas. A nossa triste realidade. Sem dúvida. 18 horas. Bom, e ainda nessa área aí de tributos, o deputado Serafim Correia afirma que projeto da Câmara que muda a regra de cobrança do ICMS dos combustíveis vai reduzir a arrecadação dos estados. Bom, para o Serafim Correia, além de ameaçar a arrecadação tributária estadual, a proposta não vai resolver o problema do alto preço da gasolina. Vamos entender melhor sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. A Câmara dos Deputados aprovou na noite da última quarta-feira, dia 13, projeto de lei que muda a fórmula de cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Combustíveis. De acordo com o projeto, que segue agora para o Senado, a alíquota do ICMS definido pelos estados será fixa, vai valer por um ano e não poderá ultrapassar em reais o valor que leva em conta o preço médio cobrado nas bombas nos últimos 2 anos. O que, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o relator do projeto, o deputado Jaziel, do PL do Ceará, pode fazer com que o preço para o consumidor seja reduzido em até 8% para a gasolina, 7% para o álcool e quase 4% para o diesel. Atualmente, os estados aplicam o percentual sobre o preço final de venda do consumidor, revisto a cada 15 dias, de acordo com a pesquisa de preços nos postos. Ou seja, a cada 15 dias a base de cálculo muda e passa a incluir a oscilação recente no preço. O economista Orígenes Martins explica que, ao contrário do que foi proposto pelo governo federal, que seria a unificação do ICMS, o projeto aprovado na Câmara apenas fixa os valores, mas continua flexibilizando a cobrança de acordo com as alíquotas de cada estado, o que pode significar uma redução pequena no valor da gasolina para o consumidor. Portanto, continuamos tendo uma flexibilização onde os estados que cobravam uma alíquota mais alta nos últimos 2 anos continuarão, apesar de uma alíquota menor sendo mais altas, e os que cobravam menos continuam pagando menos. Então, não houve unificação, continua havendo um sistema injusto. Vai diminuir o preço? Com certeza, mas muito pouco e menos do que deveria realmente e o que merece um momento tão grave da nossa economia. Para o deputado estadual Serafim Correia, a proposta reduz a arrecadação tributária dos estados e não vai resolver o problema do alto preço da gasolina. O que vai ocorrer com essa proposta é que ela vai dar mais margem para a Petrobras ganhar mais dinheiro e em detrimento dos estados que terão arrecadação menor. É assim, hoje a gasolina está a R$ 6,30, então é 25% sobre 6,30, que daria R$ 1,60 por aí. Muito bem. Como vai ser o preço de 2 anos atrás, então seria sobre R$ 4,00. Aí o ICMS cairia para R$ 1,00. Esses 63 centavos não vão ser repassados para o consumidor. Ao contrário, a Petrobras vai aumentar mais e a gasolina vai continuar cara. O tempo vai mostrar quem tem razão. Júlia Gomes para o 18 horas.
Agora 6h10 e ainda falando sobre o ICMS, vamos direto a Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que vai falar sobre esse projeto do ICMS que foi aprovado no Senado e modifica a tributação sobre os combustíveis. É um debate que não acaba nem fica pouco, não é, Carlos Eduardo? Explica pra gente toda essa situação. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Na verdade, o objetivo do projeto de lei complementar 1121, que foi aprovado ontem, é diminuir a oscilação nos preços na bomba, ou seja, reduzir o volume de reajustes, mas como não há uma certeza nem entre os especialistas, nem mesmo entre o próprio governo e o poder legislativo, se o consumidor vai sentir mesmo ao menos uma redução no preço dos combustíveis. Alguns governadores já se manifestaram contra esse projeto, anunciando que vai haver perda imediata de arrecadação. A FEBRAFIT, que é a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos de Estados, e o Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda criticaram duramente o projeto, projetando aí uma perda de 24 bilhões de reais aos estados. Quem discorda disso é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse que os estados vão deixar de ganhar mais, mas não vão perder receita. E que no médio e longo prazo os entes federados não vão perder tanta receita, e ele garante dessa forma. O fato é que ontem, Karime e Carlão, Arthur Lira alcançou uma vitória importante, aprovando esse projeto de lei complementar número 11. Mostrou que tem poder de articulação e que transita bem entre as diversas alas políticas. Ele conversou com as bases e conseguiu apoio, inclusive dos partidos da oposição, que votam sim à proposta. Só quem votou não foi o MDB e o Partido Novo. No final, foram 392 votos favoráveis e 72 votos contrários. Praticamente toda a bancada do Amazonas votou favorável a esse projeto, à exceção do deputado Átila Liz, que não votou. O deputado José Ricardo falou com a gente. Ele votou sim pela mudança da base de cálculo do ICMS, mas ressaltando que o consumidor só vai sentir realmente a diminuição do preço do combustível quando a Petrobras mudar a sua política de preço. Vamos ouvir o que ele disse ao programa 18 horas. A redução do preço dos combustíveis só vai acontecer quando a Petrobras parar com essa política de preço internacional, de dolarização do petróleo e dos combustíveis. Como o dólar está aumentando, o combustível vai estar aumentando o tempo todo. O ICMS, a alíquota é a mesma. Esse projeto aprovado, ele mudou a base de cálculo, de forma que com isso o Estado vai ter uma arrecadação um pouco menor, então teoricamente haverá menos pagamento de ICMS por parte das empresas, distribuidoras, postos de gasolina. E a gente espera que repasse essa diferença para o consumidor, reduzindo o valor do combustível. Eu estou achando difícil ser realizado, porque normalmente esse pessoal nunca reduz, porque a solução definitiva é quando mudar a política da Petrobras. Ela tem que segurar os preços lá. Quer dizer, a alíquota de impostos, tanto federais como estaduais e municipais, não mudou nada. Só isso, reduzindo imposto, não basta. Tem que frear o aumento de preços praticado pelo governo Bolsonaro via Petrobras, onde os sócios agora, uma boa parte são privados, querem aumento de lucros e eles jogam para o consumidor, aumentando os preços dos combustíveis. Daí agora a gente acompanhou a fala do deputado federal José Ricardo explicando que essa alteração do ICMS não vai alterar, não vai diminuir o valor pago pelo consumidor nas bombas pelo combustível nosso de cada dia, não é, Carlos Eduardo? Karime, eu concordo com o deputado, eu nunca vi um posto de gasolina diminuir o preço do litro da gasolina, né, do combustível. Eu nunca vi. Eles fazem aquela variação, mantêm o preço, mas promoção do aplicativo, cashback, mas eu nunca vi diminuição de preço no posto de gasolina. E uma diminuição significativa, né? Uma diminuição que realmente faça sentido, né? Exatamente, Carlão. E por isso que esse é o risco. Vai ser diminuído o ICMS, o imposto, sendo que vai ser mantida a questão da variação do preço conforme o preço do barril do petróleo e as variações cambiais. Então,
pode ser que esse projeto não barre, não segure a alta dos preços dos combustíveis. Mas, como eu disse no início, não é uma certeza. Ninguém sabe como vai ser isso daí. Agora, a gente também conversou com o deputado capitão Alberto Neto, que comemora a aprovação desse projeto. Vamos ouvir o que ele disse pra gente. O que isso significa? De cara, uma redução de em torno de 8% no valor dos combustíveis. O Brasil todo está sofrendo com as altas dos combustíveis, com a questão da dolarização desses combustíveis, e nós precisamos encontrar maneiras de reduzir esse valor. E o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou ontem o PLP 11, que é a autoria do deputado federal Emanuel Neto, com a grande articulação do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, e conseguimos essa fixação da tributação do ICMS. Vai ser um novo cálculo que vai reduzir o valor do combustível lá na bomba, em torno de 8%. Aí agora a gente conferiu a fala do capitão Alberto Neto, deputado federal pelo Republicanos, ele comemorando e otimista com essa alteração aí do ICMS, jurando de pé junto que vai baixar o preço na bomba do consumidor, para o consumidor, né? Tomara, né? Karime, devemos esperar pelo melhor. Mas olha, esse projeto de lei complementar que tenta impactar a questão do ICMS é uma pauta do presidente Arthur Lira, que também vem sendo falada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ambos são aliados. Então, vamos ver como ele não mexeu em nada na Petrobras, e sim quer mexer nos governos, jogar esse problema para cima dos governos. Vamos ver como é que vai ficar. Agora, Karime, só reforçando que a proposta desse projeto é que o ICMS seja igualado para todos os estados e passe a ser calculado a partir da variação de preço dos últimos 2 anos e não dos últimos 15 dias, como é feito atualmente. A mudança pode gerar uma redução de 8% no preço da gasolina, 7% no preço do álcool e 3,7% no valor do óleo diesel. Agora o projeto segue para o Senado, tendo o apoio do presidente Rodrigo Pacheco. Mas tudo indica que, se o projeto for aprovado no Congresso Nacional, os governadores vão entrar com ações no STF para tentar invalidar esse projeto. Afinal de contas, é o mesmo que fazer cortesia com chapéu alheio, né? Karime, toda essa discussão sobre o preço dos combustíveis despertou novamente o debate sobre a privatização da Petrobras. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista e disse que tem vontade de privatizar a Petrobras e que está conversando sobre esse tema com a equipe econômica dele. Vamos ouvir o que ele disse. Eu posso interferir na Petrobras? Posso, mas não devo. Se interferir, vou responder por crime de responsabilidade. Eu posso baixar a gasolina para R$3 um dia, falar na bomba R$3. Até posso fazer isso. Mas é crime de responsabilidade. E o que a gente faz o tempo todo? Primeiro, trabalho de crescimento junto a vocês. O preço do combustível está alto agora, sempre esteve alto. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Agora, a gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro falando sobre uma possível privatização da Petrobras. Carlos Eduardo. Esse assunto precisa ser falado com muito mais propriedade, né, Karime? Porque a Petrobras é o maior símbolo da nossa nação, uma das maiores empresas do Brasil, da América Latina. Então, privatizá-la é um processo muito difícil que vai impactar na vida de todos nós. Sem dúvida. Agora, mudando de assunto, Carlão, sim, deu a louca na esquerda, viu? Deu a louca. Ontem a gente falou... Inclusive o bate-boca lá continua, né? O Ciro Gomes e o PT, eles continuam lá em conflito, né? Inclusive o ex-presidente Lula, ele começou agora também a dar o troco, né? A falar também, a colocar a voz dele, ou seja, a colher dele nesse angu aí, não é isso, querido? Lá em Brasília tá quente a coisa, hein?
Agora vamos falar do capítulo 2, né? Sim. Ontem a gente falou aqui que Ciro Gomes disparou a metralhadora giratória contra Bolsonaro, Dilma principalmente Rousseff. contra Dilma e Lula. Contra esses dois, Ciro disse que Lula conspirou para o impeachment de Dilma em 2016. A fala dele gerou uma repercussão no meio político. Dilma respondeu ontem, a gente falou aqui, e Lula respondeu hoje em uma entrevista. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não vou falar de Ciro. O que ele fez ontem foi tão banal, foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando como Jesus Cristo na cruz dizia: Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu só lamento profundamente que seja assim. Eu só não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento, colhe tempestade, fecha aspas. Ciro, Carlão, manteve o discurso dele, não recuou e sustentou a tese de que Lula ajudou sim no impeachment de Dilma. Hoje à tarde, ele disse isso aqui, vamos ouvir. Lula, sim, foi o maior fator de desestabilização do mandato de Dilma. Ele fez isso de forma, às vezes, consciente e de forma, às vezes, inconsciente. Fez isso tanto no passado remoto, como nos momentos finais da agonia dela. Fez isso no passado remoto, quando loteou o governo com os personagens mais corruptos da história do país e deixou esta herança maldita para sua sucessora. Fez isso quando escolheu a dedo Michel Temer para ser vice de Dilma. Quando entregou Furnas e seu caixa poupudo a Eduardo Cunha. Quando entregou a Petrobras e suas subsidiárias a personagens sinistros do Centrão e do MDB. Continuou fazendo isso quando, no início do segundo governo, voltou a criticar publicamente Dilma, dando gasolina e fósforo para os que queriam incendiar o seu mandato. Aí Ciro Gomes continua firme no seu posicionamento. Nas acusações, né, Carlão? Nas acusações contra o PT, direcionando aí pro Lula, pra Dilma. Ele tá querendo, né, meu Conseguiu manchete, isso sem dúvida, né, Carlos Eduardo? E aí, Cadu? Com certeza conseguiu as manchetes, né, até agora. Ele tá ensaiando uma guerra com os extremos, com a esquerda e com a direita, de Bolsonaro querendo o impeachment, de Lula falando que ele tem culpa no impeachment de Dilma Rousseff, para tentar ter um apoio do mercado, que está se descolando do presidente Bolsonaro, que é ligado ao ex-presidente Michel Temer, e dos eleitores do chamado hashtag nem Lula nem Bolsonaro. Só que esses eleitores são os lavajatistas, que já tem um candidato que é Sérgio Moro, que já anunciou que é candidato à presidência. Então vamos ver onde ele se encaixa nesse jogo. Nós vamos continuar aqui comendo pipoca e aguardando os próximos vídeos. De camarote. Carlão e Karime. Tá ótimo, então. De camarote, se possível. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, pelas informações. Um beijo, bom trabalho. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. 6h23, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a crise permanece no sistema de transporte urbano de passageiros de Manaus. Hoje a cidade amanheceu sem ônibus. Mais uma vez, os coletivos que fazem as primeiras rotas não circularam por atrasos em pagamentos de direitos trabalhistas. Pois é, Carlão, foi bem cedinho. Isso aconteceu entre 4 e 5h30 da manhã. Depois das 6 horas da manhã, os ônibus voltaram a circular. E o sindicato que representa os empresários do setor diz que não sabe o motivo da paralisação e que não foi notificado pelo sindicato, né? Ele não foi informado a respeito dessa paralisação. Já os rodoviários alegam que se os pagamentos não ocorrerem até o final do dia de hoje, amanhã, sexta-feira, o sistema vai paralisar novamente. Vamos conferir os detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. O usuário do transporte coletivo de Manaus, mais uma vez, foi prejudicado pela guerra entre empresários do transporte público e trabalhadores do sistema. Quem é acostumado a pegar o coletivo bem cedinho, quando saem as primeiras rotas, ficou na parada do ônibus até mais de 2 horas. Os coletivos das empresas Via Verde, São Pedro, Global e Expresso Coroado não saíram da garagem no período entre 4 às 6 da manhã. O motivo, segundo os trabalhadores, é que essas
empresas não estão pagando o FGTS dos funcionários, nem a cesta básica, e existe ainda atraso entre 10 a 48 dias no ticket alimentação. Questionado pelo 18 Horas, o Sinetran, sindicato que representa os empresários do setor, informou que não sabe da reivindicação dos trabalhadores e que não houve nenhum tipo de notificação por parte do Sindicato dos Rodoviários para a paralisação. Já para a categoria, segundo os trabalhadores, o Sinetran deu prazo para pagamento dos itens até hoje. Caso esses pagamentos não aconteçam ainda hoje, os trabalhadores dizem que amanhã a cidade vai amanhecer sem ônibus mais uma vez. O 18 Horas tentou uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, mas ele preferiu esperar o cumprimento da promessa dos empresários para então se manifestar. A Prefeitura de Manaus, que oficialmente é a responsável pela mobilidade urbana e, portanto, pela circulação dos ônibus, também foi procurada pelo 18 Horas para falar sobre as providências adotadas para evitar que a população sofra as consequências da briga entre empresários e trabalhadores. Por meio de nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que o sistema do transporte público já estava normalizado em Manaus e que os fiscais do Instituto estavam desde as primeiras horas da manhã nas principais vias da capital para orientar passageiros de ônibus quanto às opções para chegar a seus destinos. A operação especial dos funcionários do IMU foi realizada como resposta à paralisação parcial da frota de ônibus das 4 empresas e que o Instituto não tem medido esforços para garantir que os direitos dos trabalhadores do transporte público sejam respeitados e que usuários dos ônibus não sejam prejudicados com novas paralisações. Odineia Araújo para o 18 Horas. 18 horas. Agora são 6 horas e 26 minutos e ainda hoje, hein? Aqui no 18 Horas vamos falar sobre Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. Daqui a pouco, assunto importante aqui no 18 Horas, logo depois da playlist. 18 horas. Bom, e agora nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo e temperatura para esta noite, né, de quinta-feira e também a madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, tá? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus, segundo informações do Climatempo. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 35% e 87%. Mix. Olha, o Movimento de Inclusão Social vai entrar com ação coletiva na Justiça para que as pessoas com deficiência que compraram ingressos para o jogo Brasil e Uruguai sejam ressarcidas, Karime. Pois é, Carlão, o negócio é o seguinte, é que uma lei estadual de 2015 determina gratuidade em eventos, inclusive esportivos, para os PCDs, além de desconto de 50% para os seus acompanhantes. Daí os organizadores do jogo de hoje, assim como o próprio governo do estado, desrespeitaram esta lei estadual. E a repórter Odineia Araújo explica melhor pra gente essa história. O retorno dos torcedores ao estádio aqui em Manaus, com o arrefecimento ou a redução dos casos da Covid-19, tinha tudo para ser um momento de alegria para todos. Mas para as pessoas com deficiência, o jogo entre Brasil e Uruguai vai virar uma briga judicial. É que tanto os organizadores do evento quanto o próprio governador Wilson Lima, que distribuiu 4.000 convites para o evento, esqueceram completamente das pessoas com deficiência. Esse público tem direito a entrar de graça nos eventos do estado, inclusive os esportivos. Eles são amparados pela Lei Estadual 241, de 31 de março de 2015, de autoria do então deputado Chico Preto. O descaso, inclusive, do governo do estado, que poderia ter destinado parte dos 4.000 ingressos a que tinha direito a esse público, foi denunciado pelo deputado estadual Dermilson Chagas na tribuna da Assembleia Legislativa do estado. O governador faz o fisiologismo dele, faz o populismo dele, mas esquece das pessoas que também têm direito de assistir, como as pessoas com deficiência, ou cadeirante, ou pessoas que têm alguma sequela, não tem um membro, e que poderiam ser contemplados também. Eles são gente, né? E o governador esquece desse público. É lamentável. Nós estamos cobrando aqui, cobramos do líder do governo, mas hoje ele não apareceu mais uma vez para trabalhar. Segundo o deputado, o governador Wilson Lima tem 4.000 convidados, entre autoridades e jornalistas,
e só distribuiu 3 mil ingressos para a população, mas desrespeitou o direito das pessoas com deficiência. A presidente de honra do Instituto Social, que a inclusão vire rotina, e ex-secretária da Pessoa com Deficiência, Viviane Lima, disse que a entidade não fez nenhuma representatividade junto ao PROCON porque as pessoas já foram lesadas ao comprarem seus ingressos, apesar de terem direito à gratuidade, mas que o jurídico do Instituto vai entrar com ação coletiva na Justiça do Amazonas pedindo o ressarcimento de quem pagou o ingresso. Porque quando a gente entrava no sistema já parecia esgotado, né? Então não tinha muita coisa que o PROCON pudesse fazer naquele momento, né? Então essas foram as nossas medidas oficiais, além de que a gente está observando também para ver como que vai proceder no dia hoje, no dia do jogo, nessa entrada, para ver o que vai acontecer, como é que vão ser recebidas essas pessoas com deficiência. Porque tem mais um agravante, né? A gente precisa fiscalizar que aquele anel que foi feito para a pessoa com deficiência, ele precisa funcionar de forma certinha. O usuário de cadeira de roda tem que sentar no seu espaço, que é ali reservado para ele, ao lado dele, precisa sentar o acompanhante e eles precisam estar com a visibilidade liberada para que eles possam assistir o jogo. O 18 Horas tentou ouvir o PROCON Amazonas para saber se haveria alguma providência a ser adotada para que a lei estadual fosse cumprida, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Olha, teve gente que não foi buscar o ingresso sorteado para assistir ao jogo de hoje na Arena. Então o governo do Amazonas resolveu, teve essa ideia, dar esses ingressos para doadores de sangue. Daí, já viu, teve confusão hoje na frente do Hemoan para trocar ingressos por doação, Karine. Pois é, Carlão, foram 300 ingressos, viu? E teve gente que faltou tudo, faltou entrevistas de emprego, saiu largando tudo para tentar conseguir o ingresso doando sangue, mas saiu frustrado. Aí muita gente saiu, claro, frustrada, porque eu acho que ninguém imaginava que seria tanta, a procura seria tanta. A repórter Artemisa Gadelha está aqui nos estúdios, ao vivo, conversando com a gente. Explica pra gente como é que foi esta confusão que aconteceu hoje. Foi uma verdadeira confusão, né? Hoje de manhã lá no Hemoan. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix, aqui no 18 Horas. Pois é, essa aglomeração toda, essa confusão, deu o que falar ali na Avenida Constantino Nery, em frente ao Hemoan, na zona centro-sul de Manaus. Olha, ontem à noite, como vocês falaram, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou aí que daria, então, os 300 ingressos das pessoas que não foram pegar os ingressos do sorteio para os primeiros 300 doadores de sangue. E aí, como nós vimos, toda essa confusão, uma fila enorme na Constantino Nery e ninguém conseguiu controlar. O governo do estado não pensava que aconteceria essa situação, mas no mínimo aí, Karine, faltou um bom senso, né? Primeiro, que toda cidade quer esse ingresso para o jogo entre Brasil e Uruguai. E segundo, não menos importante, é que existem critérios para se doar sangue. Você mesmo me disse que é doadora de sangue. Sim, são critérios rigorosos. Você tem, no mínimo, ter dormido bem, ter se alimentado bem, não pode ir em jejum, não é? Então, tem que pesar mais de 50 quilos. Para quem é menor de idade, precisa de uma autorização do responsável. Então, por isso que, em geral, é a partir dos 18 anos. Então, tem todo um critério. Você não pode ter ingerido bebida alcoólica em um prazo de 12 horas. Isso mesmo. Se você recebeu vacina também, tem que esperar um prazo maior, não é, Artemisa? Da gripe, 48 horas. Mas, por exemplo, a vacina do sarampo, né, você precisa aí esperar 4 semanas. Então tem tudo. Para quem fez tatuagem, piercing também, acho que é 1 ano que você estava falando. Ano. Você acredita que a acupuntura, olha, esse tratamento que é maravilhoso, mas você também, se fez o tratamento de acupuntura, você precisa esperar 1 ano para fazer a doação de sangue. E também é bom relembrar a questão do comportamento de risco. Você passa por uma entrevista, tem todo um critério, né, para que você possa doar sangue. Então, não é assim, os 300 primeiros doadores vão receber o ingresso, né? Ou sei lá, ou de repente
repente não quer dizer que o sangue, né, realmente vai conseguir passar por essa triagem, porque depois passa por todo um processo, né, uma análise clínica para saber se vão poder usar esse sangue doado. Mas, de qualquer forma, quem sabe as pessoas perdem um pouco do medo de doar sangue e amanhã compareçam lá, mesmo que não conseguiu ingresso, outras pessoas que compareçam para conseguir doar sangue, que é sempre importante, e os estoques estão sempre precisando demais. Não só pelo ingresso, né? Exato, não só pelo ingresso. Próximo, né? Exato. Agora, Artemisa, o jogo é daqui a pouquinho, né? Será que a seleção já saiu do hotel? Pois é, recebi informação quentinha. A seleção saiu 6h30 do hotel, já direto ali para a Arena da Amazônia, o jogo que começa às 8h30 da noite, né? Brasil e Uruguai. E olha, Brasil tá na frente aí com 28 pontos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe do Uruguai com 16 pontos. Relembrando que o Brasil ganhou da Venezuela por 3-1 e da Colômbia empatou 0-0. Eu aposto hoje no jogo 2-1, Karime. Pro Brasil, 2-1 tá bom. 2-0, quem sabe? Tá faltando o Gabigol só. 1-0? 1-0 Brasil. E olha, só tá faltando o Gabigol aí nessa escalação. Banco. Trouxe o rapaz para ficar no banco, desfalcou o Flamengo, Exatamente. Poxa. Tudo bem. Falcou o Flamengo, isso é importante, hein? Mas é verdade. Tá certo, então vamos torcer para a seleção brasileira hoje. Sem dúvida, muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha. Obrigada. Obrigada também, uma ótima noite para vocês. Ótima noite. Agora são 6h40 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, você que acompanha o programa 18 horas já sabe o quanto a área da segurança pública do Estado vem sendo deixada de lado no governo Wilson Lima. Quem viu isso desta vez foi o Ministério Público do Amazonas, que recomendou para a Secretaria de Administração Penitenciária medidas a serem adotadas para a melhoria das unidades prisionais. Exatamente, Carlão. E o repórter Hector Silva traz pra gente mais detalhes sobre esse assunto. O Ministério Público do Amazonas recomendou à Secretaria de Administração Penitenciária medidas a serem adotadas para a melhoria das unidades prisionais Instituto Penal Antônio Trindade, Complexo Penal Antônio Jobim, Centro de Detenção Provisória Masculino, Unidade Prisional do Puracoequara e Centro de Detenção Feminino. Dentre as diversas medidas recomendadas estão a de garantia da acomodação em camas dos detentos, que permanecem dormindo em colchões no chão, conforme explica a promotora de justiça Cristiane Douzani. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira passada e a Secretaria já apresentou verbalmente o acatamento de boa parte das medidas propostas e eles apresentaram soluções, né, para aumento do número de camas, ajustes que o MP solicitou. A recomendação foi expedida levando em conta as inspeções trimestrais realizadas pelos titulares das promotorias de justiça de execução penal nos meses de agosto e setembro de 2021, ocasião em que foram identificadas diversas deficiências no sistema prisional, conforme consta em relatório trimestral de inspeções. 23 itens foram elencados na recomendação que devem ser efetivadas no prazo de até 60 dias. E eles já estão providenciando isso para encaminhar para a gente no prazo assinalado. E a doutora Elisandra e Ítalo permaneceram na execução e estão acompanhando agora a recomendação. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o assunto agora é Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo de útero. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Ilka Espírito Santo, mastologista, chefe do Serviço de Mastologia da FCCOM e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Amazonas. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente. E eu primeiro falo, né, sobre esse Prêmio Nacional por Atendimento a Mulheres com Câncer, que a senhora é finalista, não é isso? Boa noite. Boa noite, obrigada, Karine, pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Boa noite. Realmente a gente ficou muito feliz pela indicação, né, desse prêmio.
em especial porque a gente nem imaginou que isso poderia acontecer. E, acima de tudo, o prêmio, na verdade, foi a vida das 22 mulheres que, naquele momento que houve o colapso da saúde, a gente conseguiu, através de uma ação entre a Fundação SECOM, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, que naquele momento estava aqui em Manaus também, e a FAB e o INCA 3, lá no Rio de Janeiro, para que 22 mulheres fossem operadas. Elas tinham uma urgência em realizar cirurgias, porque nós paralisamos o nosso atendimento cirúrgico, ficamos praticamente um mês sem fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico. E se isso não tivesse acontecido, isso teria atrasado o tratamento dessas mulheres e teria tido um impacto negativo na vida dessas mulheres. Então, eu acho que o prêmio é um reconhecimento, na verdade, do que elas fizeram. Eu acho que o mais difícil foi elas encararem esse desafio de sair da sua casa, do seu estado, do seu ambiente, para se aventurar verdadeiramente num lugar onde elas não conheciam nada nem ninguém, em busca de um tratamento que aqui, naquele momento, estava impossibilitado de oferecer. Ok, doutora, vamos falar agora sobre o Outubro Rosa, né? A melhor arma, né, que temos aí contra o câncer é o diagnóstico precoce, não é isso, doutora? Exatamente. Quando se fala em câncer de mama, se fala em detecção precoce. A gente não fala em prevenção, infelizmente. Diferente do câncer de colo de útero. E você pode fazer a prevenção através da vacina e da realização do exame de Papa Nicolau, que é o preventivo. E no caso da mama, a gente, para falar em detecção precoce, a gente precisa falar da importância da realização do autoexame, da importância da realização do exame clínico pelo profissional de saúde, pelo ginecologista e pelo mastologista, e da mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos anualmente. Então é como se fosse um tripé, que precisa estar junto para a gente realmente ter uma efetividade dessa detecção precoce. Certo. Doutora, dados do INCA apontam que em 2020 a região norte do país aqui acumulou novos 11.710 diagnósticos de câncer, sendo que um dos maiores destaques foi para os novos registros de câncer de mama, 1.970 casos. Esse é o câncer ainda que mais mata as mulheres, ainda é o câncer de mama, doutora? Sim, o câncer de mama é a principal causa de morte das mulheres do Brasil e do mundo. Aqui no estado do Amazonas, na região norte como um todo, é que existe uma diferença, que aqui o câncer de colo está em primeiro lugar, mas o câncer de mama, sem dúvida, é o que mais mata. E além desse dado que impacta tanto, a mulher com câncer de mama, ela tem os seus riscos, né, por conta do tratamento, e por conta desse tratamento, ela enfrenta, na grande maioria das vezes, procedimentos muito invasivos. E esses procedimentos invasivos vão ter um impacto negativo na vida dessa mulher. Então, para uma mulher que tem câncer de mama, que é indicada a realização da mastectomia, que é a retirada da mama, isso vai impactar no seu contorno corporal, na sua relação sexual com o seu companheiro, na sua autoestima. Então, envolve muito mais alterações, né? Se a gente tivesse que comparar com o câncer de colo uterino. Doutora, e com a pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer aí seus exames preventivos, né? Nesse corre-corre aí, nesse isolamento. Isso teve resultado no aumento do número de casos de câncer de mama, especialmente? Na verdade, esse impacto real, nós vamos ter esses números provavelmente até o final desse ano. É quando vai se fazer o levantamento de quantas mulheres deixaram de fazer o seu diagnóstico nesse momento. Como também muitas mulheres deixaram de fazer seus tratamentos. Então, aquilo que aconteceu aqui, da gente conseguir, muitas mulheres
não foram aos hospitais para se tratar, e quando foram, já estavam numa fase mais tardia, onde o tratamento já não era mais um tratamento curativo, muitas vezes era o tratamento paliativo. Então, a pandemia realmente teve uma interferência muito grande no tratamento oncológico das mulheres. Doutora, recentemente foi divulgada a informação de que temos apenas 6 médicos para atender pacientes que precisam de quimioterapia no SECOM. Esse dado é confirmado? Continua nessa... É verdade. O que acontece? O médico que faz a quimioterapia é um oncologista clínico. Existem poucos oncologistas clínicos no estado, na região norte e no Brasil. São poucos profissionais. Então, os oncologistas que trabalham conosco na Fundação SECOM, eles são verdadeiros heróis, porque eles têm que atender uma demanda muito grande, que infelizmente, às vezes chega a beira a coisa da impossibilidade. E isso é muito ruim, porque a gente, quando fala em oncologia, fala em tempo, mas é humanamente possível os colegas que estão lá atendendo, os 6 colegas, atenderem mais pacientes do que eles atendem. Até porque isso vai ter um impacto na qualidade desse atendimento e um impacto na saúde do profissional. Então, eles não têm como atender mais, não tem mais como aumentar essa demanda para atender mais pessoas, infelizmente. Então, se você me perguntar, Silvia, qual é a chave disso, né, para se modificar? Temos que ter concurso, melhoria dos salários, chamamento de profissionais de fora do estado para ver que eles não vão gostar de morar aqui no calor dos trópicos, ou seja, mudar isso. Mas só que isso não depende especificamente da Fundação SECOM. São coisas que dependem de outras pessoas. Então depende da secretaria fazer concurso, depende dos próprios profissionais médicos se sentirem atraídos para trabalhar na instituição, pelo salário que é oferecido. Então tem muitas coisas que dependem de outras pessoas. A gente entende que é muito ruim para o paciente aguardar um mês, ou 2 ou 3 meses para uma consulta, para iniciar o tratamento da quimioterapia, mas infelizmente a gente não tem como mudar isso, porque é o hospital todo, a maioria dos tumores, só para você entender, a maioria dos tumores que existem no estado do Amazonas são tratados em algum momento pela quimioterapia, ou antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Certo. E aí a gente não tem profissional suficiente para atender todo mundo num curto prazo de tempo. É isso que acontece. Tá bom. Essa é a nossa grande dificuldade. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né, doutora? Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Tá, muito obrigada pela oportunidade, sempre à disposição. Uma ótima noite, um bom trabalho. Conversamos com a doutora Ilka Espírito Santo, mastologista, chefe do Serviço de Mastologia da FSECOM e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Amazonas. 18 horas. Vamos conferir agora a previsão do tempo, para amanhã, sexta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva tarde à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 27% e 72%. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Nós vamos aos indicadores econômicos de hoje. Quinta-feira, o dólar fechou em mais 0,13%, cotado a R$ 5,51. O euro fechou em baixa de mais 0,17%, cotado a R$ 6,39. E a moeda virtual Bitcoin fechou mais 0,12%, cotada a R$ 320.785. E um levantamento divulgado hoje pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras, revela que o consumo nos lares brasileiros caiu 2,33% entre julho e agosto deste ano. Na comparação com agosto do ano passado, o consumo caiu 1,78%, mas no acumulado do ano houve alta de 3,15%. Segundo a Abras, os percentuais são reflexo de fatores externos e internos, como a alta da inflação e o desemprego. E agora vamos falar do processo de retomada econômica
econômica, pois mais de 70% dos bares e restaurantes têm menos funcionários hoje do que antes da pandemia, segundo pesquisa da Abrazel. O levantamento apontou ainda que 1/3 das empresas que pretendem contratar para focar na retomada está enfrentando dificuldades. O motivo? Falta mão de obra qualificada. Mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, mostrou que 3 em cada 4 estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar, cerca de 72%, funcionam atualmente com menos funcionários do que antes da pandemia. Parte das empresas, 58%, ainda terão de fazer ajustes no quadro de colaboradores com o fim do benefício emergencial para suspensão de contratos ou redução de jornadas e salários, que ajudou a manter a mão de obra durante a crise. E 31% pretendem contratar nos próximos 3 meses para a retomada dos negócios. Entre as empresas que estão contratando também há desafios. Falta mão de obra qualificada. 1 em cada 5 diz estar com dificuldades para recrutar profissionais como cozinheiros, gerentes e chefes, além de especialistas como sushi man, garçom e auxiliar de cozinha. Fábio Cunha, presidente da Abrazel Amazonas, afirma que a maioria dos bares e restaurantes aqui no estado estão trabalhando ainda de forma reduzida em relação ao seu quadro de funcionários. Além das questões econômicas, também falta mão de obra especializada. Durante a pandemia houve uma evasão da mão de obra para o interior e para outros estados também. E está ocorrendo no mundo inteiro a falta de mão de obra especializada, está raro. Então, muitos restaurantes ainda estão contratando também, ainda de forma informal e capacitando as pessoas. Outro fator para a redução no número de funcionários está relacionado ao protocolo de restrições, que reduz a capacidade de atendimento. Mas Fábio Cunha espera que até o fim do ano o setor volte a operar 100%. Então, o setor ainda não está 100% operando. A gente acredita que até o final do ano aumente a demanda e os restaurantes possam trabalhar de forma plena e aí terem mais seguranças para fazer essas recontratações. Júlia Gomes para 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A agenda do governador do Amazonas, Wilson Lima, mostra que ele definitivamente priorizou o marketing eleitoral, a autopromoção. É como se o Estado não tivesse problemas graves na saúde, na segurança pública e na educação. Sobre os escândalos de desvio de dinheiro público, o silêncio no governo é total. Wilson Lima foi entregar pessoalmente ingressos para o jogo da seleção e disse que era um presente para o povo do Amazonas. Não é presente não, pois quem banca os custos da arena é o dinheiro do povo. Esse mesmo povo que banca os custos dos ingressos dos milhares de convidados VIPs do governador. Mas engana-se quem acha que as críticas vão mudar alguma coisa. Nos próximos dias, a agenda de Wilson Lima reserva bastante tempo para ele ir jogar bola com eleitores em Manaus e no interior do estado. A busca de solução para os graves problemas enfrentados pela população do Amazonas vai ter que esperar. 18 horas. 7 horas e 1 minuto, Karine, fechando mais uma edição do 18 horas. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite, um beijo e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.